Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá, sou moradora de Ermelino Matarazzo, na periferia da Zona Leste de São Paulo, e sou uma administradora pública em formação pela FGV. Hoje eu tive o privilégio de ser convidada para falar sobre uma das faces do racismo, que é o racismo científico. Em linhas gerais, esse racismo científico, ele se explica como sendo o racismo que se utilizou e se utiliza de criações científicas, de ciências biológicas supostamente neutras, para justificar a discriminação e a inferiorização de umas raças em detrimento de outras. Aqui no Brasil, a inferiorização de negros e indígenas. Então, logo depois do processo de abolição da escravidão no Brasil, essas teorias elas foram sendo utilizadas pelas pessoas que detinham poder, pelos médicos, pelos cientistas, para conseguir justificar o processo de marginalização das pessoas negras. Porque como as pessoas negras estavam agora numa posição de pessoas livres, mas para os detentores de poder não havia possibilidade de reintegrar de forma equânime essas pessoas, a ideia foi se utilizar dessas teorias que há muito tempo vinham sendo invalidadas para poder justificar a inferiorização, a marginalização, a criminalização de pessoas negras e a colocação de muitos negros como loucos, com o processo de internação em manicômios, onde se tem diversos relatos das torturas que eram sofridas nesse período. Dois grandes exemplos dessas teorias que foram utilizadas para reafirmar a violência foi, primeiro, a tese lombrosiana, que atuava a partir da craniometria, que é o fato de medir o crânio, para definir o perfil do criminoso, com base nas características físicas e nos seus hábitos. E a teoria do darwinismo social, que trata o cruzamento da raça ou a miscigenação como o maior mal para a população, condenando a hibridação das raças e sua consequente degeneração, e apostando na seleção natural para poder eliminar a população negra. Foi nesse período também, de escravização das pessoas negras, que um médico chamado James Marion, que foi conhecido por muitos como o pai da ginecologia moderna, se utilizou de mulheres negras escravizadas para fazer experimentações e ciência com mulheres vivas, sem utilização de anestesia, porque ele justificava que os africanos tinham uma tolerância fisiológica incomum para a dor, que era desconhecida pelas pessoas brancas, e por isso essas pessoas poderiam passar por processos de violência sem necessidade de anestesia, e isso ocasionava na morte de muitas mulheres. E se a gente achar que isso está muito longe da nossa realidade, basta a gente fazer uma reflexão sobre como ainda hoje há muita violência obstétrica em mulheres nos postos de saúde, nos hospitais públicos, no atendimento pré-natal, porque ainda há essa construção do imaginário de que mulheres negras são mais fortes e mais resistentes à dor. Pode parecer louco pensar que essas teorias chegam nos dias de hoje para justificar a criminalização de pessoas negras. Mas, na verdade, boa parte do que a gente tem hoje vinculado nas estruturas racistas advém da criação do imaginário que foi construído naquela época. E aí, a reflexão que eu gostaria de propor para vocês hoje no Diário Antirracista são a partir de duas perguntas. A primeira é: como vocês veem que essas teorias são colocadas ainda hoje na nossa sociedade? Pode ser desde ações no estereótipo racista da polícia, até mesmo no descuido com a saúde da população negra. E a segunda pergunta é: como a internet, e o avanço do nosso acesso às redes sociais intensificou o resgate dessas teorias absurdas para validar o racismo por parte de grupos extremistas. Ainda hoje, infelizmente, muitas dessas teorias são utilizadas para perpetuar estruturas racistas que não viabilizam nenhuma oportunidade para pessoas negras. No começo da pandemia, houveram noticiários internacionais que justificaram que iriam realizar os testes em pessoas negras, das reações dos vírus, porque essas pessoas seriam mais imunes ao vírus da Covid do que as pessoas não negras.
quando não havia nenhum trato científico sério que justificasse esse ato, porque nós sabemos, dado esse histórico que eu contei para vocês há pouco, que isso era baseado em cientistas racistas, em ciências que foram produzidas para justificar a inferiorização das pessoas negras. Então a gente consegue perceber como a desinformação ela gera consequências muito graves que são visíveis ainda hoje, materializadas para nós. E com essas reflexões, o que eu quero propor para vocês é uma responsabilidade individual muito mais engajada em não só não propagar essas informações, mas também combatê-las com informações sérias, informações precisas, com a utilização de imprensa negra para poder trazer a perspectiva das pessoas negras sobre essas ciências que foram produzidas por tanto tempo. Então, de maneira prática, eu queria sugerir que vocês investigassem pelo menos uma matéria de cada um desses dois institutos que eu vou mencionar agora para vocês. O primeiro é o Alma Preta, que é um jornalismo periférico e negro, e o segundo é o Instituto Gueledés, que foi criado pela grande filósofa Sueli Carneiro e que traz muitas reflexões sobre a população negra. Então fica para vocês aí essas duas sugestões de informações baseadas em ciência verdadeira que não inferioriza as pessoas negras, mas denuncia o racismo.